no qual se analisaram amplamente seus métodos de cura. Ele escreve: nossos modernos conhecimentos sobre os povos selvagens levam-nos a concluir que tínhamos muito que aprender com os mesmos, especialmente no que se refere à cura das doenças. Sabíamos, de modo incontestável, que eles possuíam remédios eficazes contra enfermidades que as nossas receitas não conseguem curar. E se verdade que esses remédios são constantemente associados às práticas de encantamento que tornou-se quase sempre superstições pueris, isso não impediu que seus remédios curassem. Podíamos sorrir com compaixão, relegando tudo às práticas selvagens de feitiçaria, mas essa venda na nossa ignorância não impede que todo pesquisador serio repare que com isso não se explica porque as coisas ditas selvagens têm êxito onde nós não obtemos. Um morador, durante muitos anos, na África do Sul, assegurou-me que alguns remédios em uso entre os Zulus, os Basutos e os Griquas, são a tal ponto miraculosos, que é inútil contestá-los e é insensato desdenhá-los. Ele escreve: nenhum contraveneno para as mordidas de serpentes se equivale em eficácia a um dos feiticeiros. Se eu fosse mordido por uma cobra, preferiria percorrer uma milha para consultar um doutor europeu. Fui curado 2 vezes pelos feiticeiros de mordeduras de serpentes e, se bem que o remédio que me ministraram fosse repulsivo, livraram-me de toda a dor de cabeça em 2 dias, uma vez, e em 3 dias, uma outra vez. Ora, todos aqueles que recorreram a médicos europeus, sofreram uma agonia de dor por algumas semanas. Igualmente para os casos de cura da disenteria e dos cálculos urinários. Um pouco mais adiante, o professor Lawrence cita uma outra rápida cura de outra natureza que dessa vez aconteceu na Micronésia. O escritor Robert Louis Stevenson foi levado, para fins de cura climática, a morar na ilha Gilbert, na Micronésia, e, quando chegou lá, foi atingido por um grave resfriado que, para a enfermidade de que sofria, era o de quanto mais perigoso lhe podia acontecer. Ele deixou-se persuadir a dirigir-se a um terutaque, feiticeiro indígena, que ele descreveu como sendo alto e robusto pescador de aspecto severo. Foi conduzido ao recinto sagrado, no meio do qual se erguia uma espécie de altar de pedra. Stevenson continua assim: entrei no recinto sagrado junto com o feiticeiro e tomei lugar no altar, com o rosto voltado para o oriente. Durante algum tempo, o feiticeiro ficou atrás de mim, dando passes magnéticos no ar com um galho de planta. Em seguida, com o mesmo galho, batia levemente nas pontas dos meus cabelos, gesto que continuou repetindo, a breves intervalos, algumas vezes roçando com o galinho nos meus ombros e braços. Durante minha vida, tentaram magnetizar-me 1 dúzia de vezes, e sempre inutilmente. Mas, desta vez, ao contrário, ao primeiro toque sobre a ponta do meu cabelo com um galinho de palmeira, e por obra de um homem que eu não enxergava, fui de repente invadido por um torpor invencível, os nervos se relaxaram, os olhos se fecharam e o cérebro ficou entorpecido. Tentei resistir instintivamente ao sono que me invadia, depois, quis resistir com a força da minha vontade e consegui, ou acreditei ter conseguido, porque o que aconteceu foi isto: eu me levantei, encaminhando-me automaticamente para minha casa, onde, lá chegando joguei-me na cama, caindo logo num sono profundo. Quando acordei, o forte resfriado havia desaparecido. Esta que segue é uma outra cura de mordedura de uma serpente. O reverendo Edwin W. Smith, autor de um importante tratado de etnologia sobre tribos selvagens da Rodésia, estava um dia revistando o conteúdo de uma caixinha, não percebendo que atrás dela estava enrolada uma serpente. Ouviu o sibilo e sentiu-se mordido próximo do olho. O servo indígena, às escondidas do reverendo, correu para chamar um feiticeiro médico que, quando chegou, encontrou o paciente estirado no pavimento e se contorcendo, entregue a uma agonia de dor. O feiticeiro médico havia trazido com ele folhas de capueng que colocou em infusão em água quente, para depois esfregar no olho do enfermo. Depois do que, pôs-se a soprar repetidamente sobre esse mesmo olho. Fosse ou não fosse o efeito daquele sopro, o fato é que o paciente sentiu quase imediatamente atenuarem-se as dores, enquanto o olho inflamado, no qual todos os humores pareciam ter secado, começou imediatamente a lagrimejar abundantemente, e a inflamação se dissipou, cessando em pouco tempo toda a dor. Em presença de uma cura tão rápida e eficaz, é preciso convir que as raças humanas inferiores possuem conhecimentos terapêuticos ignorados pelos homens brancos. Não se deve esquecer que esses eficazes medicamentos de nossa farmacopeia os devíamos aos feiticeiros médicos da América. Foram eles, e não os invasores, que descobriram a virtude terapêutica da coca,
da salsa-parrilha, da jalapa, da China, do guajacol. Concluindo, não é inteiramente verdade que os feiticeiros médicos sejam charlatães, e essa indigna calúnia deve ser eliminada. Os fatos demonstram bem o contrário, porquanto demonstram também que a medicina do selvagem está inextricavelmente combinada com práticas supersticiosas de toda espécie. A dificuldade consiste em separar a verdade do falso. Jornal of American SPR. Também o explorador italiano, comandante Attilio Gatti, no seu livro publicado em Londres e em África tem para contar histórias maravilhosas semelhantes de cura dos africanos. Essa que segue refere-se à cura, quase instantânea, de uma enfermidade nos olhos. Ele narra, algumas vezes, encontram-se casualmente na África casos de curas realmente espantosas, que somente uma palavra poderia designá-los, milagres. Por enquanto evito esse termo ambíguo. Uma vez, tive o prazer de seguir, do princípio ao fim, uma dessas curas no país dos Zulus. Tratava-se de um indígena que sofria de uma grave enfermidade nos olhos e a maneira como foi curado faria sorrir qualquer oculista europeu, mas isso não impede que a cura tenha acontecido. Os olhos do doente estavam inflamados, inchados e infectados a tal ponto de inspirar piedade e repulsa. Estava quase totalmente cego, e chegou à cabana do feiticeiro curvado e cambaleante, explorando a frente com o bastão e apalpando com as mãos. O feiticeiro médico começou as costumeiras invocações e gesticulações do ritual. Em seguida, levou para fora da cabana um frango branco e, segurando pela cabeça, traçou com o bico no pão uma complicada rede de garatujas, enquanto a desditosa ave batia as asas em espasmos. Gradativamente, seu bater de asas foi diminuindo até cessar por completo. Então, o feiticeiro aproximou-se do enfermo, pondo a ave sobre sua cabeça. O frango permaneceu rijo, absolutamente imóvel, com o pescoço e a cabeça estendidos, quase como em condições hipnóticas. Seguiram-se outras formas de encantamentos e de passes magnéticas. Depois, com violência, o feiticeiro agarrou uma faca, decapitando o frango. O corpo da ave caiu, não sem, porém, sujar com seu sangue o rosto do enfermo. Então o feiticeiro aplicou um cataplasma de erva sobre os olhos dele e quando, depois de 5 minutos, ele retirou a cataplasma com um modo enérgico, para arremessar no rosto do paciente o conteúdo de uma cabaça cheia d'água, a paciente aí nos olhou a todos com um par de olhos limpos de toda a impureza, de todo o inchaço e inflamação. Estava perfeitamente curado e tinha recuperado a vista. Também seu corpo recurvado e cambaleante levantou-se como por encanto. E aquela criatura que chegara derrotada 1 hora antes, partiu vigorosa e cheia de júbilo. Um outro explorador italiano, o antropólogo e etnólogo Lidio Cipriani, já citado anteriormente, tem alguma coisa para contar sobre curas dos feiticeiros africanos. Ele, no livro Em África, da Al-Capa ao Cairo, Pags. 70-80, escreve nestes termos: parece certo que há alguma coisa de notável no êxito conseguido pelos feiticeiros em certos casos. Trago um exemplo que, devo acreditar nos meus olhos, pode dar lugar a alguma dúvida. Refere-se a um fenômeno chamado por Bartels de lactáceos serotina e assinalado agora por muitos viajantes entre os povos primitivos das mais diversas regiões do mundo, como os Iroquesi, América do Norte, os Arawaki, América do Sul, os Maoris, Nova Zelândia, os Igba, África Ocidental, os australianos, Austrália, os Eshimesi, Sibéria. Todas as testemunhas concordam em afirmar que mulheres, entradas também há muito tempo na menopausa, foram postas em condições de dar, com sucesso, o peito para criancinhas, como estavam acostumadas aos avós e bisavós. O mesmo acontecerá a jovens mães que não tiveram filhos. Uma dessas mais recentes descrições do estranho fenômeno se encontra no livro de Basedou, 1925, intitulado Tia Australiana Aboriginal. Ela narra que, numa tribo do distrito de Alligator River, tendo morrido a mãe de um menino em idade muito tenra, a jovem irmã da defunta, que nunca tinha tido filhos, adotou o órfãozinho. Ela teve seus seios tratados com cataplasma feitas com folhas de uma certa árvore, Eugenia, amassadas com cinzas. Além disso, pedras aquecidas no fogo foram postas nessas cataplasmas, a pequenos intervalos, enquanto as glândulas mamárias e os tecidos circunvizinhos eram esfregados sem descanso, e os bicos eram a miúde postos entre os lábios do menino. Depois de alguns dias um líquido se formou nos seios e o pequenino pode nutrir-se sem inconvenientes. Na Zululândia,
houve um aleitamento desse gênero numa idosa mulher do distrito de Ezoe, com idade aparente de 70 anos. Ambos os seus seios estavam em atividade, mas, como Bartels citou num caso análogo, sem alcançar a riqueza de secreção própria de uma mulher jovem. Talvez ninguém saiba, ou nunca saberá, como os indígenas da África Meridional, e em particular os Zulus, tenham êxito em obter o fenômeno, mas seus procedimentos pelos australianos, se bem que o indivíduo que provoca seja sempre um feiticeiro. Se estranha parece a um europeu a medicina Zulu, não menos estranho parecer o fato que curas da mesma natureza acarretam nos feiticeiros, algumas vezes, um aprofundado conhecimento das mais íntimas funções do organismo, não transmitindo a nenhum deles e sendo praticado no mundo inteiro, entre os povos primitivos, pelas quais não pode ser uma questão de empréstimo cultural de um para o outro, pelas impossibilidades materiais, quais sejam as extensões de terra e de mar entre os seus entrepostos, e insuperável com os limitados meios de locomoção de que pode dispor um selvagem. Se bem investigada, parece-me assim que a medicina dos povos primitivos deva ser considerada digna de mais respeito do que aquele até agora concedido. Junto com os absurdos de toda espécie, ele provavelmente o fruto de uma experiência de milênios, se não talvez alguma coisa diversa que escapa à natureza, capaz de provocar fenômenos idênticos em disparatadíssimas regiões do globo. Imperdoável que o homem civilizado deixasse perder todos os vestígios disso, sem extrair o quanto de bom possa existir neles. A civilização, avançando por toda a parte a grandes passos, está contaminando agora os últimos povos primitivos e com maior razão, muito no sentido indicado, já está perdido para sempre. Até aqui se tratou de curas em que, nas práticas dos feiticeiros médicos, é possível investigar um presumível elemento terapêutico verdadeiramente semelhante. É o que torna fácil retirá-lo das práticas supersticiosas nas quais encontram-se enterrado, chegando desse modo a formar-se um conceito bastante racional sobre as causas determinantes das curas obtidas. Mas a empresa torna-se muito mais árdua em relação a uma outra série de curas do gênero, as quais pareceram verdadeiramente milagrosas, embora nelas não surjam traços de elementos terapêuticos afastados das práticas mágicas. É a esta série de curas que provavelmente alude o professor Lawrence quando observou que, nos sistemas de cura dos feiticeiros médicos, a dificuldade consistia em separar a verdade do falso. De fato, embora a gente se sinta preparada para tolerar, nos procedimentos terapêuticos dos selvagens, todo o instrumental inconcludente e bárbaro dos seus ritos supersticiosos, todavia, desejar-se investigar sempre nos mesmos procedimentos alguma particularidade minúscula, ou qualquer ingrediente revelador, que valha para fazer-se entrever o elemento terapêutico positivo a que atribuir a virtude curados empiricamente descoberta pelos feiticeiros africanos. Mas, infelizmente, raramente nada de tudo isso se consegue para se descobrir nos processos das curas a que se alude. Neles tudo resulta inconcludente e grotesco, o que não impede que as curas miraculosas aconteçam. Assim estando as coisas, não há como refugiar-se na conclusão de que, se os relatos dos exploradores e dos missionários correspondem exatamente à verdade, então a virtude curados dos feiticeiros médicos não pode depender das emanações vitalizantes, ou vibrações psíquicas desprendidas dos seus organismos, por efeito da fé cega que os sustenta acerca dos próprios infalíveis poderes mágicos. O poder-se-ia também induzir que as curas dependam da transmissão de uma poderosa sugestão aos enfermos, sugestão determinadora de uma autossugestão de efeitos prodigiosos. Assim como sucedeu nos santuários europeus de Lourdes, de Loreto e de Pompeia, e também na tumba dos Marabuti no Marrocos. Noto, não obstante, que esse último pressuposto não resolveria integralmente o mistério, visto como muito frequentemente trata-se de enfermos em condições comatosas, ou definitivamente aparentando estar mortos, e por isso não mais susceptíveis de autossugestionarem-se. O primeiro pressuposto, ao contrário, venceria também essa perplexidade. Entretanto, se tornaria de certo modo fortalecido experimentalmente com base na seguinte observação do Dr. Osti, a propósito das curas milagrosas de Lourdes. Ele refere, interessante é notar uma constatação feita a esse respeito por uma distinta senhora, esposa e colaboradora de um dos mais eminentes cientistas dos nossos tempos. Essa senhora, de uma grande lucidez mental, dedicada a obras de caridade, frequentou, por muitos anos, o Santuário de Lourdes, prestando-se a fazer descer os doentes graves na piscina. Isso lhe permitiu assistir a alguma cura imediata, dita milagrosa.
Ela me disse, todas as vezes que se realizou uma cura imediata na minha presença, eu me senti totalmente despojada de energia, e não apenas pela emoção, pois que não sou muito impressionável, mas por uma causa física que ignoro. Não se trata de um exaurir transitório, persistente por alguns dias, em que me sentia literalmente debilitada, com os membros entorpecidos, e, quando andava, experimentava a sensação de que meus pés passeavam sobre algodão. Ora, essa senhora é pessoa sadia e robusta, dona de seus nervos, e que jamais experimentou nada de semelhante, em nenhuma circunstância da sua vida. Revue Metapsichique, 1937, pág. 9. Nenhuma dúvida de que essa observação do Dr. Osti convalida com o pressuposto segundo o qual, nos prodígios análogos conseguidos pelos feiticeiros africanos, desprender-se-ia de seus organismos uma espécie de emanação vitalizante, determinadora das curas imediatas. Isso ainda mais porque, nos relatos dos exploradores e dos missionários, encontram-se alusões análogas a propósito do fato de que, quando os feiticeiros conseguiam o prodígio de uma cura imediata, nesse ponto pareciam prostrados, o que se diria que os doentes que precisavam de rápida assistência eram eles próprios. Isso dito, passo a citar alguns exemplos do gênero sobre o que aludimos. Bem entendido, a título puramente anedótico, sem pronunciar-se absolutamente sobre o mérito da sua verdadeira natureza. Retiro o caso seguinte do livro do Dr. George Lindsay Johnson Tigreat Problem. Ele residia em Durban, no Natal, sul da África, e conhecia pessoalmente o chefe da tribo Shembe, protagonista do seguinte episódio. O doutor narra, no distrito de Peni encontra-se uma aldeia denominada Ecupacameni, a 12 milhas de Durban, cujo chefe Shembe é um notável personagem pela sua inteligência, suas disposições amáveis, seu trato refinado e sua presença imponente. Sua aldeia é a mais limpa e bem construída, e não apenas a mais civilizada de todo Natal. Sua reputação é tal que, aproximadamente há 3 anos, alguns ingleses foram encontrá-lo para convidá-lo a vir com eles e às custas deles, à Inglaterra, onde tomaria parte num conselho a realizar-se em Londres por iniciativa das missões. Ele recusou-se, dizendo que sua missão devia desenvolver-se exclusivamente no meio dos povos de sua raça. Enquanto estavam discutindo, chegou correndo um indígena, informando que uma mocinha fora mordida por uma áspide sibilante e estava morrendo. Shembe correu logo, seguido pelos ingleses. A mocinha moribunda jazia um pouco distante numa árvore sagrada, a cuja sombra o chefe se dirigia frequentemente para orar. Lá, ele passou, orando nestes termos, e, grande Deus, concedei-me curar esta minha irmãzinha moribunda, uma vez que, se vós não lhe conceder-lhe a vida, meu povo perderá a fé. Permaneceu um instante recolhido, depois disse, Deus me disse para colocar o pé sobre o braço doente da minha irmãzinha. Assim dizendo, aproximou-se da jovem, mas aqueles que acudiam, gritaram, Pai nosso, a jovem morreu. Por sorte, a notícia não era exata e nela ainda surgiam sintomas de vitalidade. De qualquer modo, ela manifestamente estava morrendo, e o braço ferido estava terrivelmente inchado e inflamado. Vendo isso, Shembe voltou para a árvore sagrada, invocando novamente seu Deus com intensa efusão. Depois avizinhou-se da moribunda e colocou o pé sobre o braço enfermo. Para enorme espanto de todos, a jovenzinha tornou-se, levantou-se e os espectadores viram desaparecer, como por encanto, o inchaço e a inflamação do braço. Pouco tempo, a jovem voltou para sua cabana plenamente restabelecida, como se nada houvesse acontecido. Ao mesmo tempo, viu-se a áspide sibilante capturada enrolar-se sobre si mesma e morrer. Esse último fato foi o que mais impressionou os indígenas presentes, porque para eles isso demonstrava que o milagre ocorrido era obra de Deus, enquanto que o fato da cura instantânea da mocinha podia considerar-se um episódio habitual para eles. Shembe, o feiticeiro-chefe, voltou-se para os ingleses, observando, esta é a minha resposta ao vosso convite de levarem-se à Inglaterra. Ide, entretanto, ao vosso país e contai aos vossos amigos isto que haveis visto. Dito isso, estendeu sua mão e foi-se, com passo solene para sua aldeia, enquanto os ingleses olhavam atônitos, em muda contemplação. Conheço pessoalmente o chefe Shembe e garanto tudo quanto foi exposto. Todos os ingleses aqui citados concordam na maneira idêntica de descrever os particulares do prodígio ocorrido, pelo que se torna impossível ignorar o seu testemunho. Mas como explicar uma semelhante cura aparentemente miraculosa? Shembe não fez mais do que rogar ao seu Deus e a jovem moribunda erguei-se nos pés,
curada. Contudo, o que mais impressiona consiste no fato do inchaço e da inflamação do braço terem desaparecido como por encanto, sob os olhares atônicos de um grupo dos ingleses. Inútil tentar explicar um fato semelhante com as leis físicas, já que não se conseguirá nunca. Além disso, todas as testemunhas estão prontas para jurar na Corte de Justiça que o milagre aconteceu diante dos seus olhos. Recordemos a esse respeito o aforisma de Alfred Russel Wallace: todas as vezes que os homens de ciência negaram os fatos positivamente correto, com base em considerações a priori, sempre estiveram errados. Ver Pag. 222. Esse outro caso se enquadra de modo altamente instrutivo num famoso milagre obtido há uns anos no Santuário de Lourdes. Retiro do livro de Max Frendon Long, Recovering Ancient Magic, acontecido no Hawaii. Uma idosa mulher, por todos conhecida como uma poderosa Kauna, maga, e considerada pelos indígenas uma santa, vivia num tugúrio numa praia marítima. Certa tarde, chegou à sua casa um carro cheio de visitantes. O carro caiu ao lado de uma vala da estrada e um dos visitantes escorregou do banco, caiu de mau jeito, fraturando uma perna acima do tornozelo. A velha Kauna correu imediatamente para o ferido, apalpando a perna fraturada. O pedaço da tíbia aparecia do lado de fora da pele e pelas carnes esmigalhadas da perna, enquanto o inchaço na articulação se havia iniciado. A velha força o pedaço da tíbia para voltar ao lugar, recomendando o paciente permanecer imóvel. Fechou os olhos por um instante, em seguida, reabriu-os, pronunciando com energia as palavras de poder: vai, estás curado. E assim foi. O homem levantou-se, olhou espantado para a própria perna curada, e, exultante, seguiu os outros no tugúrio da santa. Estava presente um amigo meu, que ficou profundamente impressionado com o acontecimento, que havia observado de perto, da perna fraturada e com tudo isso, não sabia como dar-se conta do milagre a que havia assistido. Ver Pag. 280. A propósito do caso exposto, vou salientar que, no outro caso análogo ocorrido no Santuário de Lourdes, os doutores encarregados do santuário esperaram a morte do milagreiro para extrair do esqueleto a tíbia fraturada e consolidada de um modo tão prodigioso, tíbia que foi colocada para análises científicas sem nada acharem de particular. Foi uma sutura óssea como todas as outras, embora fosse realizada em poucos minutos. Essa tíbia foi também fotografada e reproduzida em várias revistas católicas, não apenas em revistas científicas, já que o fenômeno era incontestável, embora aparentemente em contradição com as leis da natureza. Digo aparentemente, porque está subentendido que, se o fenômeno realizou-se, deve pertencer às leis da natureza, embora a nossa ciência ignore também a existência das leis das quais dependem os fenômenos em exame, leis manifestamente psíquicas, não mais físicas. Este outro episódio é referido pelo explorador inglês Joseph Grady, no livro Tralim Trog Siberia. Ele declara que entre os esquimós, a profissão de Angakkuth, mago, é tida com muito respeito e confirma os genuínos poderes mágicos ou mediúnicos dos Angakkuth em estado de transe, estado no qual colocam-se à vontade. Depois do que, ele continua assim, encontrava-me no refúgio de verão, Igloo, de uma tribo de esquimós de Totikushi, no Oceano Ártico, em frente à ilha Orangel. Estava lá com eles uma criança de 6 ou 7 anos que foi atingida por um forte ataque de orelhas grandes, doença frequente nas regiões árticas. Tendo permanecido exposta ao ar, o mal se agravou, complicando-se com um tremendo resfriado, e nas primeiras horas da manhã a criança morreu. Quando não havia mais dúvida da sua morte, a mãe, desoladíssima, prendeu 2 cães no trenó e foi correndo para a moradia de um Angakkuth que morava a poucas milhas de distância. Algumas horas depois, ela voltou com o mago, que era famoso entre os esquimós por causa dos prodígios conseguidos. Os parentes e os outros todos trouxeram coisas que para eles eram de grande valor, como cães, peles e anzóis de pesca, para oferecerem como presentes ao mago no caso de que ele chegasse a ressuscitar a criança. Por minha conta, tinha examinado a pequena morta, escutando-lhe o coração. Nenhuma dúvida de que a criança estava morta. O mago disse que todos deveriam abandonar o abrigo, eu, inclusive, deixando-o só com a morta. Em seguida, fechou os 2 túneis de entrada e o respiradouro para a luz. Do lado de fora, nós o ouvimos entoar um canto monótono, depois, urrar e gemer como um endemoniado, persistindo nisso por quase 1 hora. Depois, sucedeu-se um breve período de silêncio absoluto. Em seguida ao que, vimos, de repente,
Sair de Gatinhas, de um buraco do túnel de entrada, o mago seguido da criança rediviva. Ele tomou-a nos braços e a restituiu aos pais, sussurrando palavras misteriosas. Isso terminado, todos nós reentramos no abrigo e eu contemplava espantado a criança rediviva que parecia ainda fraca e atordoada. Permaneceu assim o dia inteiro, mas, na manhã seguinte, tinha readquirido sua vivacidade infantil e era, em tudo, a criança de antes. Ver Pag. 97. Ainda um exemplo de ressurreição dos mortos e depois passarei a outro assunto, abstendo-me de comentá-lo. O comandante Attilio Gatti, no livro citado anteriormente em África, refere-se ao seguinte episódio do qual foi protagonista a famosa pitonisa Tuadekili, amiga do comandante, aquela mesma que se aludiu a propósito da fascinação hipnótica das serpentes piton. No período em que o comandante residiu por muito tempo no país dos Zulus, interessando-se por compreender as artes mágicas da pitonisa mencionada, viu um dia um grupo de Zulus, empoeirados e fatigados, vindos de grande distância, que iam consultá-la. 4 deles transportavam, numa padiola, o corpo do indígena, com a cabeça enrolada numa faixa ensanguentada. Soube-se por eles que o jovem, aparentemente morto, chamava-se Mozutu. Ele tinha tido fratura do crânio, ficando preso nas engrenagens de uma pedra de moinho numa plantação de cana-de-açúcar. Soube-se, também, que o ferido tinha sido visitado por um doutor branco, o qual havia declarado que o homem estava morto. Então eles o tinham transportado a um feiticeiro da Campina, que lhe havia administrado um remédio, para depois mandar que o levassem ao sagrado recinto da pitonisa Tuadekili, no máximo em 3 dias e a qualquer custo. O comandante prossegue assim: eu me perguntei, atônito, que coisa poderia fazer Tuadekili, embora conhecesse os prodígios por ela operados na presença de um homem morto há 3 dias. Olhei através do buraco oval do seu recinto sagrado e vislumbrei o brilho das escamas da enorme serpente piton. Tuadekili estava curvada sobre o corpo do homem e a serpente tinha enrolado ambos entre as suas espirais, permanecendo em posição ereta na parte oposta, com a horrível cabeça no nível da de Tuadekili, e olhando-a nos olhos. Nesse momento, foi empurrado um paravento de vir-me contra o buraco oval e não vi mais nada. Todo aquele dia e toda a noite a pitonisa permaneceu fechada junto ao morto. No dia seguinte, um repentino estrondo de rumorosa festividade chamou minha atenção. Apressei-me a ouvir e vi Tuadekili que dançava, agitando no ar uma cauda de leopardo, circundada por uma vintena de indígenas que, gritando e exclamando entusiasticamente, dançavam como loucos. E eis o que a mim me parecia inacreditável, e que isso parecerá mais ainda ao quem lê, no centro daquele círculo de dançarinos, juntamente com Tuadekili, estava o morto redivivo e as faixas ensanguentadas que envolviam sua cabeça foram substituídas por uma cobertura de pele de leopardo. A minha fé em Tuadekili sofreu uma transitória queda, representava talvez uma parte de uma comédia? Tinha substituído um homem vivo pelo cadáver que eu tinha visto transportar para o seu sagrado recinto. Esperei que as danças e cantos festivos parassem e quando finalmente Tuadekili ficou sozinha, dirigi-me a ela. Como sempre, ela antecipou minhas perguntas, e nessa vez, eu li, na expressão e ela antecipou minhas perguntas, e nessa vez, eu li, na expressão do seu sorriso sarcástico, uma alegria triunfante diante do meu estupor. Logo forneceu a explicação que eu tinha em mente para perguntar-lhe. Ela explicou, quando Mozutu parecia ter morrido. O feiticeiro da Campina lhe aplicou um remédio que, por 3 dias, havia preservado uma centelha de vida em seu corpo, de modo que os condutores tivessem tempo de transportá-lo para mim. Ele é filho de um grande chefe. Não deveria morrer e o nosso Deus maior Unclúnculo, restituiu a vida por meu intermédio. Enviei imediatamente um correio ao proprietário da plantação onde havia ocorrido a desgraça. 10 dias depois, chegou um outro correio com a resposta. O proprietário, um branco, dizia, são 2 os casos, ou que eu e você somos 2 basbaques que vemos vagalumes em lugar de lanternas, ou que, portanto, é mesmo verdade que Mozutu voltou e retornou ao seu trabalho na plantação, como se nada tivesse acontecido. Lint 1934, Pag. 4. Essa é uma prova das curas prodigiosas e pasmosas que se leem nos relatos dos exploradores e dos missionários. Como disse, abstenho-me de comentá-los, deixando aos leitores a tarefa de induzir e deduzir, de acordo com seus critérios lógicos, sobre o que na natureza parece racional, ou irracional, possível ou impossível, não esquecendo,
porém o aforismo de Russell Wallace anteriormente mencionado. 11. Corpo astral, desdobramento, bilocação. A crença na existência de um corpo astral, ou corpo fluídico, senciente e consciente, capaz de afastar-se do corpo físico durante o sono para separar-se definitivamente depois da crise da morte, é uma crença partilhada por todos os povos e em todos os tempos. Esse não é o momento para se discutir sobre as presumíveis origens dessa crença universal segundo os antropólogos, porque se o fizesse, levaria a digressões alheias ao tema aqui considerado, não apenas pouco edificantes do ponto de vista da penetração intelectual de tantos insignes cientistas que, ignorando a existência das investigações psíquicas, acham-se desorientados e impotentes para entrever a verdade. Entre os povos que desenvolveram maiormente a doutrina do corpo astral, distinguiram-se os do Antigo Egito e do Tibete. Eroard Carrington, na sua obra Psychicord, e a propósito dessa crença entre os povos primitivos, observa, do mesmo modo como os antigos egípcios acreditavam na existência do Ka, e cujas viagens errantes e cujas provas a superar são descritas minuciosamente no Livro dos Mortos, também como no Livro dos Mortos tibetano, descobrimos uma descrição ainda mais minuciosa sobre as mudanças que aguardam o corpo astral no momento em que abandona definitivamente o corpo físico na crise da morte. O livro segue um itinerário correspondente ao dos egípcios, mas, do ponto de vista odierno, parece muito mais racional, e muitos dos seus ensinamentos correspondem, de modo impressionante, ao que o ocultismo e as investigações psíquicas tendem a demonstrar odiernamente. É o que aparece de modo especial no livro de Sylvain Moudon, Projection of the Astral Body, livro para o qual também colaborei. Nele vem resumida uma longa série de experiências conduzidas recentemente nesse ramo de investigações, experiências rigorosamente controladas. Agora parece altamente sugestivo descobrir que as observações feitas pelos sacerdotes tibetanos, há 1000 anos ou mais, acabou corroborando experimentalmente com base no que se patenteia nas experiências de um jovem norte-americano. Assim como parece inverossímil que essas concordâncias devam atribuir-se a coincidências fortuitas, sucede o que ajuda-o a corroborar experimentalmente na existência do corpo astral. Existência, de resto, que foi sempre admitida pelos povos de todos os tempos, e constitui-se a base de todos os ritos e de todas as doutrinas mágicas e ocultas. Vpags. 256 a 258. O que se vai expor pode bastar para fornecer uma ideia geral sobre um tema que me disponho a tratar sob o ponto de vista especial dos povos primitivos. E começo por um grupo de manifestações iniciais que concorrem para demonstrar a existência do corpo astral sob uma forma pelo mesmo assumida em condições especiais. Manifestações que se realizam tanto entre os povos selvagens quanto entre os povos civilizados, e consistem na visualização de luminosidades globulares errantes, muito frequentemente vistas saindo dos organismos humanos nas crises da morte. Os dois incidentes que seguem, nos quais é precisamente uma questão de visões ou aparições em forma de globos luminosos entre os povos selvagens, resultam em manifestações com certo valor teórico, enquanto forem consideradas em relação com outras manifestações análogas entre os povos civilizados, e sobretudo em relação às inferências que, como disse, se possam tirar, de acordo com a sua presumível afinidade ou identidade com a forma assumida pelo corpo astral, desdobramento ou desencarnado, em algumas fases da própria atividade extracorpórea. Desse ponto de vista, elas parecem teoricamente interessantes e sugestivas, já que corroboram para as conclusões às quais chega a esse respeito entre os povos civilizados. Tiro o episódio seguinte da Lid, 1922, pag. 793. A senhora Beatriz Grissal, conhecida exploradora da Nova Guiné, publicou um artigo no Ujung World Magazine, intitulado Feitiçaria e Espiritismo entre os Papuas. Nele, a escritora descreve algumas curiosas práticas espíritas dos indígenas em que são familiares as mesinhas falantes, por intermédio das quais obtêm comunicações importantes, em que eles limitam-se a perguntar, tendo como resposta sim e não. A autora observa: sou obrigada a reconhecer que nessas práticas há qualquer coisa de genuinamente supranormal. Mas, ao mesmo tempo, não tenho dúvidas de que essa qualquer coisa é normalmente inferior ou maléfica, o que não impede que um supranormal exista nas mesmas práticas. Mais além, a viajante cita uma entrevista com um feiticeiro papua, que lhe assegurou haver assistido numerosas vezes a saída do espírito do corpo no momento da morte. Em resposta à pergunta acerca da forma assumida pelo espírito em semelhantes circunstâncias,
O feiticeiro respondeu, é em tudo semelhante a uma bola de futebol, senhora, a uma dessas bolas com que vossos meninos jogam entre si. É em tudo semelhante também a uma lanterna que ilumina com uma luz azul. O diretor da Lynch faz essas observações. Os espiritualistas estão por sua vez familiarizados com o mesmo aspecto do fenômeno, e é natural, mas não menos muito sugestivo que a observação aqui nos revele como a liberação do corpo astral do corpo físico apresente idêntica aparência, tanto quando se realiza entre os selvagens papuas, quando se dê no leito de morte de um londrinense. São precisamente essas observações convergentes, concordantes, cumulativas, não apenas provenientes de todos os ângulos do globo, que concorreram para corroborar com o fenômeno, colocando-o sob bases cientificamente inabaláveis. Eis um segundo episódio análogo ao precedente, o resumido um artigo publicado nos Proceedings of TSPR, Vol. 14, Pags. 343 a 347, do Dr. em Medicina J. Shepley, artigo do qual já extraí um interessante episódio de clarividência no presente, do qual foi protagonista um sensitivo da Costa do Ouro, de nome Ferguson, que seguia, na qualidade de intérprete, com a expedição militar da qual tomava parte o Dr. Shepley. Este narra o seguinte: enquanto continuávamos nossa viagem para o interior, e algum tempo antes de abandonar a região da floresta, certa tarde, de repente, fomos colhidos pela noite durante a marcha e nosso guia não sabia qual a distância que nos separava da aldeia para onde íamos diretamente. Naquelas horas, marchávamos nas trevas, ao longo de um caminho na floresta, quando avistamos, através da densa folhagem, o clarão de uma lanterna que, para nossa surpresa, parecia seguir nossos passos, acelerando a marcha quando fazíamos outro tanto e ralentando quando ralentávamos. A um dado momento, ela acenou para fora da jungla e tomou lugar em cima do nosso grupo de soldados. Um dos nossos homens tentou alcançar o condutor, mas inutilmente. Contudo, o indígena Ferguson avisava que o havia feito para não atrapalhar a prova, já que se devia deixar aquela luz sem ser perturbada. A impressão que permaneceu comigo sobre o fenômeno foi aquela de um centro de luz irradiante ao redor de um círculo luminoso, analogamente ao que produzia uma lanterna comum, embora eu não possa afirmar haver visto a luzinha de uma lanterna. Se algum de nós se aproximava muito daquele centro de luz, ele prontamente se descarta para o lado, penetrando na floresta, para em seguida retornar ao seu lugar diante de nós no caminho. Perseverou no trabalho de guiar por algumas milhas, e desapareceu subitamente quando alcançamos a aldeia para a qual nos dirigimos diretamente. Aquele centro de luz movia-se no ar mesmo como se fosse levado por um homem, embora não se visse ninguém. Perguntei aos indígenas explicações a respeito, não se visse ninguém. Perguntei aos indígenas explicações a respeito e fui informado tratar-se de um duplo, o cá dos antigos egípcios, enviado em nossa ajuda para guiar-nos à aldeia. Esse interessante episódio foi narrado pelo Dr. Shepley. Nenhuma dúvida pode subsistir acerca da genialidade supranormal do fenômeno, tendo em conta que, se todos os componentes da coluna em marcha viram o globo luminoso surgindo como seu guia na floresta, o que demonstra a objetividade do fenômeno, não obstante ninguém chegou a ver quem o levava, circunstância esta última inadmissível, embora o globo luminoso fosse efetivamente levado por uma pessoa. Além disso, sabe-se que, quando alguém tentava alcançar o pressuposto portador da lanterna, via descartar para o lado, refugiando-se na densidão da floresta, mesmo como se comportam os fogos fatos, e não apenas como os fantasmas dos defuntos quando alguém tenta alcançá-los, mas como deveria comportar-se uma pessoa real, para quem não podia existir motivos para subtrair-se aos testemunhos de gratidão dos componentes da expedição que haviam achado um guia seguro no portador da lanterna. Tínhamos visto como os indígenas explicaram o fenômeno, afirmando que o globo luminoso era um duplo, ou corpo astral, ou espírito, não foi dito se de um vivo ou de um defunto, que ocorreu para ajudar a coluna em marcha, justo no momento em que ela estava em perigo de perder-se na floresta. Explicações que identificariam o fenômeno com outro acima referido. O tema torna-se teoricamente importante, pelo que será útil deter-se um pouco nele, por fazer surgir as concordâncias existentes entre os episódios expostos e outros análogos, conseguidos espontânea e experimentalmente entre os povos civilizados. Noto, sobretudo, que o último episódio citado, que trata do aparecimento de um globo luminoso durante a noite, estando excluída toda coincidência mediúnica ou magnética com seres vivos, encontra numerosas confirmações em episódios análogos,
ocorridos entre os povos civilizados, porquanto tinha sobre eles a vantagem notabilíssima da intencionalidade que aparentemente provocou a manifestação, tendo ela se realizado no momento em que a coluna em viagem estava na iminência de perder-se na floresta, tendo-a praticamente guiado ao destino. Observando, entre parênteses, como essa magnífica prova da intencionalidade não seja certamente deslustrada pela hipótese naturalística que exclui qualquer forma de intervenção exterior ou espíritica. A cujo propósito esclareço que, nos casos análogos que se realizaram em países europeus, os globos luminosos que apareceram no campo, demonstram por sua vez, certa intencionalidade, embora ela não alcance a eloquência demonstrativa que surge do caso indicado, porque limita-se pelo menos ao fato de que os globos luminosos em discussão, como os fogos fatos, não se deixaram pegar pelos que queriam alcançá-los, ou apareciam em dadas horas da noite, seguindo, muito frequentemente, uma trajetória bem definida, algumas vezes em contraste com o vento que soprava, e, em relação com tradições de dramas ocorridos naquela precisa localidade. Edmundo do Châtel e César de Vesme publicaram nos Anales des Psíquicas, 1913, pags. 33 a 40, uma coleção notabilíssima de casos do gênero, nos quais os globos luminosos, que apareceram nas localidades, continuaram a manifestar-se por longo período de tempo e foram observados repetidas vezes por centenas de pessoas. Noto entre esses, pela novidade de certos particulares, o caso publicado pelo professor M.T. Falcomer e ele enviado pela Condessa Ida Correr, residente em Vu, na província de Padova, onde o globo luminoso aparecia. A Condessa, juntamente com seus filhos, o marido e todos os habitantes do povoado, foi testemunha ocular do fenômeno que várias vezes pode observar a cerca de 10 metros de distância e que continuava a manifestar-se na época em que escreveu a professor Falcomer. Ela narra: esse globo luminoso se ergue da terra entre os campos, depois passeia docemente pelo ar, numa altura de 6 a 8 metros. Em certos momentos se abaixa, e muitas vezes afasta-se aproximando-se, como uma velocidade ideal. E do tamanho de um grande farol de luz elétrica. No inverno, porque são 10 meses em que comparece a intervalos de alguns dias, os tolos fizeram uma graça de dispararem um tiro de espingarda. Então, depois, voltou dividido em dois e assim se mostrou por algumas tardes, em seguida voltou como um só. Mas dessa vez, disseram-me os camponeses, não tinha mais o volume dos primeiros tempos, e também a sua luz era menos viva. Porém, ontem à tarde, eu o admirei pelo magnífico resplendor, que tinha alguma coisa do clarão das estrelas. Veltro, 1908, pagos 591 a 594. Passando a referir, com rápidas menções, incidentes mais demonstradores a favor da presumível identidade com que algumas aparições globulares luminosos se apresentariam com corpo astral dos vivos ou de defuntos, darei relevo, antes de tudo, a algumas observações experimentais com sujeitos hipnotizados. Assim, por exemplo, o Dr. Baraduc, num experimento de exteriorização da sensibilidade, depois de haver hipnotizado uma sonâmbula até o estado em que ela perdera toda a consciência da própria personalidade terrena, perguntou-lhe em que condições se encontrava seu espírito, ao que ela respondeu estar transformada num globo luminoso, vagando no meio das trevas. Baraduc Eliame Mine, Pag. 54. Nas muito conhecidas experiências do Coronel de Roxas com o sujeito Laurent, este, a um dado momento, sentiu que seu duplo tendia a assumir forma esferoide, e observou que, se continuassem os passes magnéticos, ele teria acabado por assemelhar-se a uma lágrima, quer dizer, a uma esfera caudata, à semelhança de um cometa ou de um girino. Análise de Ciências Psíquicas, 1895, pag. 271. Quando Laurent foi adormecido junto com a senhora Mireille, ele viu o duplo desta senhora em forma de uma coluna luminosa que logo transformou-se num globo luminoso que conservou de um lado uma espécie de cauda, à guisa de um cometa. Dio Ebersin Lichwelt, agosto de 1896, pag. 271. Vincenzo Turvey no seu livro Tibes Officiesp, pags. 226.228, relata que numa das suas costumeiras experiências de visualização clarividente à distância, um dos presentes viu seu corpo astral destacar-se do corpo somático, na forma de um globo luminoso. Também Malvina Gerardi, a notabilíssima sonâmbula de quem tratou longamente em Mensagem nos Anales de Ciências Psíquicas, 1904,
Pags. 6.580 e 120 a 148. Quando era levada à terceira fase hipnótica, via os espíritos sob a forma de esferoides brancos, mais ou menos grandes e mais ou menos brilhantes. A sonâmbula Edmea, de Henri Durville, um dia em que se achava profundamente adormecida, disse espontaneamente: o corpo físico não tem mais importância, é literalmente nada. O fantasma é tudo. Mas a coisa não é tão simples para explicar-se. Interiormente um fantasma é um globo brilhantíssimo que irradia luz em derredor de si. Um é independente do outro e podem se separar. O globo é colorido como o fantasma, mas é incomparavelmente mais belo. Nele, as cores estão dispostas inversamente, azul à esquerda e alaranjado à direita. Durville pergunta: o que acontece quando se morre? A sonâmbula respondeu: mas não se morre realmente, quero dizer, que coisa acontece no momento da morte? É isso, o fantasma libera-se e vai-se, mas depois de transcorrido um certo tempo, também o fantasma se dissipa e o globo luminoso permanece. H. Durville e Fantômes Vivantes, Pags. 346 a 347. Também Heine, a médium de Cornelier, via os espíritos sob a forma de pequenas luminosidades azuis, cintilantes, do tamanho de uma mão. E tinha acrescentado: esta forma que revestem quando não há necessidade de fazerem-se reconhecer pelos vivos. Cornelier La Survivance de um apóstrofo ame, Pags. 220 a 221. Do ponto de vista da realização de fenômenos análogos, nas comunicações mediúnicas entre os vivos, lembro que, na monografia sobre essa ordem de manifestações, citei o caso do príncipe de Wittgenstein, caso X, que, comunicando-se mediunicamente à distância com uma senhora imersa no sono, via constantemente uma espécie de disco do tamanho de um prato, do qual emanava um pálido alvor amarelado, aparecer no alto e deslocar-se de um lado para o outro do quarto. Esse disco luminoso aparecia desde quando o lápis começava a escrever mediunicamente e desaparecia no instante em que a escrita cessava. Do ponto de vista da realização dos fenômenos análogos nas manifestações telepáticas, encontrei no volume X dos Proceedings of the SCPR, Pag. 124, o caso de Miss Williams que, certa tarde, dirigindo-se no escuro ao próprio quarto, à procura no objeto, viu, suspensa sobre a própria cabeça, uma esplêndida luz redonda. Ela continua assim, detive-me longamente a contemplá-la, para persuadir-me de que não me enganava. Em seguida, atravessei o quarto, dirigindo-me para a porta, e a luz seguiu-me, sempre suspensa no ar, na metade da distância entre minha cabeça e o teto. Era semelhante a um globo de luz elétrica, porém, mais fumosa na aparência, embora irradiasse luz ao redor. Enquanto Miss Williams contemplava aquele globo luminoso, seu pensamento estava dirigido para uma amiga gravemente enferma. À tarde, veio a saber que, no momento em que tinha visto o globo de luz, a sua amiga, Mrs. Long, expirara. Do ponto de vista da realização de análogas visualizações post-mortem, destaco aquele caso interessante da revista A Luz e Sombra, 1914, Pag. 479, caso ocorrido na família do professor Tito Alipi, presidente do Liceu de Pêssaro, advertindo que, na mencionada revista, foram somente publicadas as iniciais do relator que, em homenagem às exigências científicas, permitiu-me publicar o seu nome. Limito-me a citar o trecho inicial do relato. Ele escreveu: decidi-me a tornar público um fenômeno de aparência pelo menos supranormal, que se liga mais acerbador da minha vida, esperando que outros me tomem por exemplo e refiram fatos análogos que eventualmente se lhes manifestaram. 2 anos e meio que uma adorada filhinha minha de 13 anos morreu em poucos dias de grave moléstia. Na noite que seguiu o seu enterro de seus despojos, da casa para o cemitério, minha mulher, que jazia no leito perto de mim sem dormir em lágrimas, viu, na obscuridade do ambiente, formar-se subitamente no ar uma aparição luminosa, quase uma chama amarelada da espessura de uma cabeça. Seguiu-a na lenta ascensão ao teto, sendo que, no final, depois de alguns segundos, a aparição desapareceu. Minha mulher, embora deprimida de corpo e espírito, guardou aquela serenidade de entendimento e de calma que lhe eram próprias, e pouco ou nada inclinada a acreditar nos fenômenos espíritas, deu a si mesma a explicação mais natural. Trata-se, pensou, de uma alucinação. Mas no outro dia, nossos filhinhos, uma menina de 14 anos e um menino de 12, contaram à mãe haverem visto, estando deitados na cama, no escuro,
Um globo de fogo, assim, em suma, o descreveram exatamente como ela mesma tinha observado e, além do mais, com a coincidência aproximada da hora. Minha mulher, surpresa, não se perturbou, e para não provocar medo nos filhos, procurou dar a eles alguma explicação, dizendo que ela também tinha visto. Neste segundo caso post-mortem eu tirei do Jornal of the American SPR, 1908, pág. 494, é a questão de uma senhora que, encontrando-se no seu quarto, ouviu ressoar pancadas e simultaneamente viu aparecer um globo luminoso no canto do quarto enquanto sentiu a impressão que aquela luz fosse o espírito do seu falecido marido. Ela continua assim, eu disse, se assim, dá-me uma prova atravessando o quarto e voltando para onde tu te encontras. Passaram-se alguns segundos sem que a luz se movesse e eu já pensava que devia tratar-se de uma luminosidade qualquer. Mas eis que a luz moveu-se, prosseguiu até o canto oposto do quarto e voltou para seu lugar de antes. Tudo isso numa maneira decidida e resoluta. Não assumiu outra forma, era um globo de uma luz branco-azulada e continuou assim. Nesse terceiro caso do gênero que resumi dos Anais de Ciências Psíquicas, 1907, pág. 195, tratava-se de um fantasma de um morto que se converteu em globo luminosa. O Sr. R. Fleury cita o seguinte episódio ocorrido com uma senhora de seu reconhecimento que narra: encontrava-me em condições de meio sono quando ouvi distintamente duas pancadas na porta do meu quarto, situada ao pé da cama. Abri os olhos e vi, no pé da cama, o fantasma de minha mãe de quem distingui muito bem o semblante. Estava envolta numa neblina branca e olhava-me sorridente. Aquilo foi para mim um instante de suprema alegria, embora de curtíssima duração, porque o fantasma transformou-se num globo de luz vaporoso que elevou-se ao teto e desapareceu. Outros dois globos luminosos apareceram e desapareceram do lado da janela que estava fechada. Notou que tinha perdido um irmão 3 semanas depois de minha mãe e, no ano seguinte, meu pai. Termino, lembrando que o Dr. Baraduc conseguiu obter a fotografia do corpo astral da própria esposa no momento da sua morte, na forma de um globo luminoso. Paul Nord descreve assim sua visita ao doutor em conversa: víamos um clichê dos mais notáveis. É aquele em que o doutor fotografou, no momento da morte de sua senhora. Ele conta isso com uma emoção facilmente compreensível, de como havia ajudado o espírito da consorte a exteriorizar-se, à guisa de favorecer a formação do corpo astral que na fotografia se vê condensar-se sobre o corpo dela, assumindo a forma esférica que é normal no lado de lá, embora revista a forma humana quando os espíritos se comunicam com os vivos. Revue Scientifique et Morales do Spiritisme, 1908, pág. 369. Considerei oportuno empreender esta rápida excursão sumária no campo das manifestações das luzes globulares do gênero, enquanto que ninguém nunca pensou em reunir um número adequado de manifestações semelhantes, reunião que parece teoricamente sugestiva e importante. Ademais, eu considero oportuno notar que os fenômenos que se realizam entre os povos civilizados convalidam admiravelmente com os outros conseguidos entre os povos selvagens, e estes últimos, por sua vez, concorrem para convalidar igual e eficazmente com os primeiros, já que é sabido que uma das provas cientificamente melhores, a favor da realidade de uma dada classe de fenômenos, consiste na demonstração de que os mesmos fenômenos se realizam de modo a identificar em países diversos e entre povos diversos que se encontram separadores entre si, e assim estranhas uns aos outros para dever-se excluir toda a possibilidade de transmigração das ideias de uns para os outros. Até aqui tratou-se só de uma entre as formas que, segundo os videntes selvagens e civilizados, o corpo astral assumiria, quando se distancia temporariamente no momento da morte, ou depois de ter transcorrido um período mais ou menos longo no ambiente espiritual. Resta para se considerar se entre os povos primitivos se descobrem notícias sobre outra forma, segundo os videntes civilizados, que o corpo astral assumiria comumente, visto como está sujeito aos processos de separação definitiva do corpo físico, em que circunstâncias ele conservaria a idêntica semelhança que permite individualizar este último. Quaisquer que sejam as condições psíquicas pelas quais se determinam as duas modalidades, apenas transitoriamente diversas, em que se realiza o mesmo fenômeno, já transparece claramente das citações referidas.
O que não é o caso de divulgar posteriormente o assunto para não se fugir muito dos objetivos do presente trabalho, que consiste em aplicar os métodos da análise comparada às manifestações supranormais que se realizam respectivamente em ambientes selvagem e civilizado. Isso com a intenção de fazer surgir a concordância e a diferença existentes entre as duas ordens de fatos. Ora, também a esse propósito vê-se como para os povos selvagens surge bem clara essa segunda modalidade com a qual se determinaria a separação definitiva do espírito e do corpo. Ademais, também para essa classe especial de manifestações, a coleta dos fatos é escassíssima, visto como devíamos contentar-nos com as breves menções interpoladas anedoticamente nas obras dos exploradores africanos e dos missionários. Mas, as semelhantes e eloquentes alusões devidas a quem atravessou países selvagens sem interessar-se pela psicologia dos povos encontrados, são suficientes para provar que as manifestações em discussão tornam-se geralmente familiares aos mesmos povos. Não sendo o caso de fazer simples menções de fatos não expostos, devo limitar-me a reproduzir a seguinte observação que retirei da revista filosófica, Metaphysical Magazine, outubro, 1896. Eis em que termos um missionário, vindo do arquipélago de Tahiti, Polinésia, expõe a crença dos aborígenes a respeito. No momento da morte, eles creem que a alma refugia-se na cabeça para, em seguida, sair e sofrer um longo e gradual processo de reabsorção em Deus, do qual emanaria. Curioso e interessante parece o fato de que os tahitianos creiam no escape de uma substância real que assumiria a forma humana, e creiam no testemunho de alguns dentre eles, dotados de clarividência, que afirmam que, tão logo o moribundo cessa de respirar, desprender-se de sua cabeça um vapor que se condensa no alto, a pequena distância do corpo, e permanece a ele vinculado, mediante uma espécie de cordão formado pela mesma substância. Essa substância, eles afirmam, vai rapidamente aumentando em volume e, em pouco tempo, assumindo a semelhança do corpo do qual emana. Quando, enfim, este último torna-se gelado e inerte, o cordão que vincula a alma ao corpo dissolve-se, a alma liberada voa, assistida na aparência pelos mensageiros invisíveis. O caso exposto parece merecedor da máxima consideração, pelo fato de que as observações dos aborígenes tahitianos coincidem, de modo impressionante, nas suas mais minuciosas particularidades, com o que os videntes europeus descrevem sobre os processos da separação do corpo astral do corpo físico. Todos são unânimes sobre o que os videntes em causa, de Andrew Jackson Davis a William Stinton Moses, falam concordemente da emanação do corpo físico, de uma espécie de vapor que sai para condensar-se no alto, a pequena distância do corpo, vapor que gradativamente ganha o volume, a forma e a semelhança do corpo do qual emana, e ele permanece vinculado mediante um cordão fluídico formado pela mesma substância, cordão que se dissipa no momento da morte, deixando livre a forma espiritual. Isso não é tudo, pois que, entre os videntes tahitianos e videntes civilizados, encontra-se, além disso, uma outra concordância notabilíssima, qual seja, uns e outros notam a presença de mensageiros espirituais que interviriam ao assistir o espírito no período da suprema crise. Não há quem não veja como essas coincidências maravilhosas pressupõem um valor científico enorme, já que, se os tahitianos não podem ter tirado sua crença dos povos civilizados, os quais ignoram em massa a existência de semelhantes fenômenos entre os seus, e se os povos civilizados não podem ter se apoiado nos tahitianos, então não é possível dar razão à recíproca, minuciosa, maravilhosa, completa descrição do fenômeno, a não ser reconhecendo que os videntes das duas partes haviam descrito um fenômeno objetivo, real, realíssimo. Dessa forma, portanto, levados racionalmente a dever admitir o fenômeno do desdobramento fluídico no momento da morte, isso equivale a reconhecer a existência do corpo astral no homem, ou, em outros termos, a existência de uma alma que sobrevive à morte do corpo. O que segue um caso de desdobramento fluídico de uma pessoa viva, bilocação, conseguido experimentalmente por um feiticeiro africano. Retirei do Almanache de Smithsonian para o ano de 1907, e quem conta é um missionário internado na solidão selvagem da África Central. O protagonista da narração, de nome Ogema Uzago, era naquele tempo o chefe da tribo do Sebeko, e não somente um grande feiticeiro. Ele tinha sobre os indígenas um poder extraordinário, pois curava enfermidades, procurava através dos próprios súditos os meios para fazer o fortuna e também a maneira de conhecer seus inimigos. Doce eufemismo que, no pensamento daquela gente, significava que estaria rapidamente desembaraçados deles.
O Gema era amigo do missionário relator, ou, pelo menos, tendo frequentemente necessidade do reverendo padre, confessava ser seu amigo. No mais, às tardes, ia conversar com ele, para pedir-lhe fumo. Isso são apenas antecedentes de o missionário. Assim continua. Uma tarde, o Gema me confidenciou que o mestre, aquele que pode tudo, tinha convidado seus discípulos para, na noite seguinte, dirigirem-se a uma convenção no Planalto de Envi.